Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Está começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte o assunto, se inscreva nos nossos canais e vamos juntos compartilhar as boas práticas e os cases de sucesso do empreendedorismo capixaba. E hoje a gente está recebendo Djalma Malta, ele que é sócio fundador do Grupo Dicma. Djalma, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Obrigado, muito feliz em recebê-los. Quero que vocês se sintam em casa e fiquem à vontade. A casa aí é de vocês mesmo. E obrigado por nos receber aqui na sede da Dicma, né? Djalma, fala um pouquinho para a gente o que é o Grupo Dicma e as principais linhas de atuação de serviço. Todo o nosso negócio é, de uma certa forma, em cima de prestação de serviço, né? A Dicma é uma empresa 100% provedora de serviços, né? Hoje com foco muito grande na área de limpeza industrial, porque são as áreas que precisam realmente de uma atenção de melhoria de processos, de equipamentos, de tirar o homem da área de risco, né? De colaborar com uma área ambiental, né? Esse é um passivo aí que as empresas querem ficar livre disso, e a Dicma, com seu esforço, quer compartilhar, né? E a Dicmac, que é uma provedora de tecnologia e máquinas para o Grupo Dicma, que virou um negócio que está atendendo outras empresas, muito com foco nos equipamentos industriais também, né? Então, hoje, é aquela máxima de substituir o homem, né? É muito interessante que você substitua o homem tirando da área de risco. Não pode nem se confundir com a parte de redução de efetivo, eliminar homens do trabalho, porque não é uma verdade. Embora o cenário que a gente vive hoje é de dificuldade de mão de obra, seja em qualquer esfera. Então, a Dicmac é uma empresa voltada para atender o cliente com seus equipamentos, com melhoria de processo, e a Dicma Digital, que foi uma ideia de 3 anos e que ela está de um ambiente de cultura, de digitalização e de processos, um software. Hoje a gente tem aí alguma coisa já utilizando, a gente já acabou com papel, etc. e tal. Esse o caminho. Os demais negócios, o Bank, que é um programa de benefício, ele está passando por uma reestruturação muito forte agora, que conclui em maio, né? E o GNT, que é um produto que a gente está olhando com muito carinho, porque ela é o movimento que a empresa faz para recrutamento e seleção. Hoje o GNT utiliza de um briefing e de um pitch cultural que alinha as informações com aquele melhor candidato que possa nos atender e atender o cliente. A gente percebeu que todos esses anos, onde o empregado muitas vezes não dá certo, é porque ele não tem a sua cultura. Então, quando uma empresa tem muito claramente a sua cultura e ela tem ferramentas que possam identificar no candidato essa similaridade cultural de trabalho, provavelmente o resultado é melhor e a assertividade é maior. Então, E tudo isso, é bom deixar claro assim, tudo que a gente pensou não tem nada paralelo. É tudo convergente dentro do processo de melhoria que a gente entende que o cliente precisa, que o mercado exige, enfim. Uma das coisas que a gente pode observar no mercado de prestação de serviços, mas que envolva maquinário, como é o caso de limpeza industrial, naturalmente você precisa ter aqueles ativos, né, os equipamentos, né, as máquinas, a aquisição dessas máquinas, ou até mesmo a utilização de outras formas de utilização daquele tipo de equipamento para você prover o serviço para as empresas, para os seus clientes. Como é que foi esse desafio de consolidar esses ativos desde lá de 1996, da fundação da Dicma, para a construção de fato de ter diferentes tipos de equipamento com diferentes tipos de funcionalidades e naturalmente
com desafios técnicos também da utilização, da seleção desses equipamentos. Como é que foi essa trajetória de compreensão e construção desses ativos? Eu era muito inquieto, desde novo, né? Eu sempre pratiquei uma afirmativa, uma verdade de que o serviço tem sempre uma melhor maneira de realizá-lo. Então nós tivemos muito foco na melhoria contínua, né? Isso em 1983, para você ter uma ideia, a Vale do Rio Doce era uma estatal, né? E o governo federal proibiu uma série de despesas e tinha que cortar despesas, né? E a gente, se você me perguntar como eu consegui, eu não lembro mais, mas nós trabalhamos com uma varredeira bateria no almoxarifado que substituiu 4 homens para varrer o almoxarifado da Vale do Rio Doce. E depois a gente teve uma inversão, aonde tinha serviço mais pesado, a gente levou o trabalho noturno e deixava de dia só para o pessoal fazer manutenção em casos de emergência, né? Lá nós conseguimos reduzir 45% do efetivo, porque quem estava trabalhando à noite só produzia, não tinha ninguém para impedir, para conversar, para grupinhos. Então tinha muitos sabotadores de produtividade. Então acaba que você utiliza de uma crise e de um momento para fazer uma melhoria, para evoluir nos seus negócios, né? E como isso veio acontecendo, a gente até hoje, a todo momento, nós estamos discutindo aqui para saber o que é que nós podemos fazer melhor. Hoje eu recebi uma visita de um cliente e ele, conversando comigo, eu falei com ele assim: olha, se eu não mostrar para você que eu sou diferente e que eu estou sempre em busca de melhorar o seu ambiente de negócio e contribuir com os seus resultados, melhorar os seus processos, eu vou ser como mais um, como um concorrente, como alguém que não tem expressividade nenhuma. Então eu preciso mostrar que eu sou importante para você, porque você é muito mais importante para mim. Então essa cultura nós temos. Engraçado que falar em cultura, em 1990 e 92, quando eu ficava desenhando o modelo da Dicma, porque eu vim de um processo falimentar de família, e eu queria que a empresa que eu criasse não cometesse os mesmos erros do passado. Então eu fiquei até de uma certa forma traumatizado. Então eu não fui trabalhar para o governo, eu não gostava das coisas erradas, eu tinha que ser diferente, eu tinha que vencer com o meu esforço mesmo. Então nós fizemos um trabalho de conscientização e que naquela época nós tínhamos uma nossa cultura. E a nossa cultura era resposta rápida, você tem que ser transparente, você tem que gostar de gente, você tem que ter esses valores bem claros na sua cabeça. E agora, há 2 anos atrás, nós resolvemos fazer um deck cultural com a participação de todos daqui do escritório, dos clientes e lá na área, as lideranças e os trabalhadores que estão lá. Por incrível que pareça, repete o mesmo resultado. Então hoje o deck cultural nosso é acolhimento e ordem. Então quando você tem um encarregado, um líder, que não tem essa capacidade de transmitir valores e de ser um líder seguidor, dificilmente ele dá certo na empresa. Ele precisa ajudar a gente a carregar esse fardo gostoso que é atender bem o cliente, né? Você falou, você retroagiu um pouquinho aí para próximo de 92, né? E o Grupo Dicma foi fundado, a primeira iniciativa, em 96. Sim. E eu tenho sempre a curiosidade, Djalma, de entender qual foi a inspiração, porque via de regra, né, o empresário ele identifica uma lacuna, enxerga uma oportunidade de endereçar aquela lacuna por meio de serviço, né, ou produtos, e acaba indo para esse mercado e desbravando o mercado. Como que você enxergou o negócio da Dicma, né, enquanto uma oportunidade ou uma lacuna? E hoje, quando olha assim, né, para a estrutura que você tem, atendendo os principais players, as principais empresas, maiores empresas do Estado, e com um porte de 1.200 colaboradores, mais de 1.200 colaboradores,
Você também, naquele momento, imaginava também essa caminhada de em 30 anos, né, alcançar, para aquela ideia que você projetou, alcançar esse porte que hoje tem a Dickmann? Não. Para mim está muito claro que crescimento em prestação de serviço tem que ser sustentável. Não adianta você... Se eu quiser estabelecer uma meta aqui, que em 2027, 2030 eu vou ter 10 mil colaboradores, vou ter X de faturamento, é só baixar preço. E você fica vulnerável, porque você tem leis sociais para cumprir, você tem tributos, você tem exigências que você tem que ter a proteção dos seus trabalhadores, cumprimento de convenção coletiva. Então, você tem uma série de deveres de casa. Então, eu sempre considerei, eu tenho muita dificuldade, eu te confesso, para estabelecer meta de faturamento. Porque eu sou da época que eu não tinha vendedor. Eu não tenho até hoje. O que a gente faz é reação perante a indicação. Então, a gente era indicado para esse cliente. E onde nós mais crescemos é dentro dos clientes atuais. Então, você tem que preservar esse cliente. Essa é a nossa caminhada. E por incrível que pareça, as coisas começam a chegar até você de forma bem natural, e que esse crescimento foi acontecendo, e o que é melhor, nós não perdemos em nenhum momento, desde 1975, quando eu comecei, nenhum momento nós conseguimos qualquer impedimento em função de reputação e de comportamento. E aí é que o segredo da prestação de serviço, seja dele de limpeza, seja ele contábil, seja ele médico, ou na medicina, seja qualquer prestação de serviço, eu sempre digo, é reputação. É reputação. Você precisa ter uma linha de comportamento em que você mostra para a sociedade que você está oferecendo segurança para o negócio dele. Se você não cumprir com o seu passivo trabalhista, você transfere esse passivo para o cliente. Então, a gente observa muito. Cliente que não tem compromisso com o pagamento, esse não vai ser o nosso cliente. Ele precisa pagar, né? Cliente que não tem como estratégico os seus recursos humanos. Cliente que não tem como estratégico a área de segurança do trabalho. Não serve para ser nosso cliente, porque nós vamos queimar cartucho ali, porque foge da nossa linha. Nós queremos nos comprometer com ele. Nós queremos que ele tenha a melhor imagem do mercado e os melhores resultados. Djalma, e um ponto que eu queria voltar é como é que se deu a inspiração para a abertura da Dickmann? Onde que você enxergou a oportunidade? Tudo em função de relacionamento. Você tinha uma forma de trabalhar, você desenvolveu um grupo de referências, você teve amizades. E um dia eu conversando com uma pessoa, ele falou assim, se você colocar a empresa, eu te passo esse contrato. E ali eu comecei. Então aí a gente começou, e aí a minha história ela é muito importante, porque quando eu peguei o primeiro contrato, eu me enchi de esperança que a gente ia crescer. Eu tinha muita crença nisso, eu acreditava demais. Tanto é verdade que a minha paixão era ter a empresa certificada pela qualidade. E eu não queria uma empresa certificada pela qualidade para modismo, não queria. E aí eu vou até citar nomes, porque eu fui para a FINDES, para a Federação das Indústrias, o Dr. Zé Armando estava fazendo uma palestra e fazendo referências sobre o Prodifor. E eu saí dali batendo de porta em porta dentro da federação para ver se eles conseguiam encaixar no Prodifor. E eles disseram assim, não tem jeito, porque existe um grupo de empresas contratantes, né? O comitê é que escolhe as empresas que têm mais necessidade, e etc. e tal, e não tem jeito. E aí eu fiquei com aquela ansiedade, falei, um dia eu tenho que chegar lá. Até que em 2001, eu contei a minha história para o Ernesto Mosander, que era vice-presidente da Federação das Indústrias, era diretor da Cabo Derivados da Elken, né? Contei minha história para ele, ele
pegou meu material, colocou debaixo do braço e foi para a reunião do comitê. Não sei o que ela arrumou, que no outro dia eu já estava recebendo a visita do pessoal do Sindes, do IEL, pessoal do IEL, para falar comigo que a oportunidade era ali. E aí ele falou comigo assim: Djalma, se você achar que não vai dar conta, porque o programa já tinha andado 5 meses, se você achar que não vai dar conta, você podia ficar para o ano que vem. Eu falei, não sai daqui de jeito nenhum. Aí reuni meu pessoal e falei, gente, eu preciso certificar. E nós encaramos aquilo dia e noite, final de semana, e fizemos um belíssimo trabalho. E no ano seguinte, naquele ano, eu fui o orador da turma. Então, nós fomos escolhidos como uma empresa que deveria fazer a premiação, a abertura da premiação da certificação no Prodifor. Então, todo esse passo aumentou a credibilidade, levou uma imagem de que eu continuaria prestando serviço, e muitos já me conheciam naquela época. Eu sempre me preocupei demais com o cliente e queria que a Dickmann fosse assim. Então, o cliente não tinha que chegar perto de mim e falar, segunda-feira eu tenho um negócio para resolver, e ele vai embora para casa e fala assim, não, se o Djalma está lá e falou que vai resolver, porque vai. Então, no final de semana vai resolver, eu vou mesmo. Então, eu carrego isso muito forte. Compromisso é responsabilidade. Você fez um compromisso, o cliente acredita em você, depositou toda a confiança em você, você precisa resolver o problema dele. E é assim que eu fui evoluindo, e aí eu gostava muito de contratos que eu costumo dizer que 10 contratos de 10 é muito melhor do que um de 100, né? Então você tem como fidelizar mais, ser mais próximos, né? Ser acolhedor, né? Essa era a minha crença, e eu falava assim, eu queria um contratinho por ano. O que eu não queria é dever, sabe? Eu não queria dívida. Então, eu nunca tive carro antes dos primeiros 10 anos. O carro era do trabalho. Eu não tive casa, porque eu entendo que isso não é necessário quando você tem um desafio de um empreendimento, que você tem que focar nele e fazer crescer. Depois, carro e casa, vem lá por acaso, vem lá numa outra oportunidade, outro momento. E aí eu fui ter minha casa aos 50 anos. Então, para mim, o que é muito bonito é a empresa estar bonita, a empresa estar organizada, a empresa ter seus colaboradores motivados, fiéis, é isso que me importa. Me chama a atenção você falando isso, né? Um dos maiores investidores via empresa, mas investidores pessoa física a nível mundial é o Warren Buffett, né? E ele tem muito disso que você está comentando, porque ele mora, por exemplo, na mesma casa, mesmo sendo multibilionário, mora na mesma casa desde, acho que de 1974, vai me fugir o ano especificamente, mas ele anda no mesmo carro, mora na mesma casa, ele tem hábitos muito simples, né? E até tem alguns documentários que mostram isso, de que ele vai até o McDonald's pela manhã e come um café da manhã simples. Então, realmente o foco na empresa é entregar resultado via empresa, e a empresa estando forte, a pessoa física, o sócio ali, vai estar também mais... exatamente. Mas o que me chamou a atenção na sua fala, obviamente, principalmente esse foco no cliente, né, de uma empresa prestadora de serviço precisa ter a sua reputação ilibada, de garantir que essa confiança permaneça, até mesmo no nível de crescimento, não apenas no nível estável, mas cada vez mais crescente, porque isso até mesmo faz com que os clientes indiquem novas empresas, faça com que o seu negócio prospere exatamente por essa capacidade de entrega, por esse alto nível de confiança e essa reputação. Mas o que eu queria entender um pouco mais, muitas empresas acabam entrando, por exemplo, num nível de certificação, às vezes só para ter o selo, né? E aí achando que vou ter o selo e isso vai fazer com que eu esteja mais bem posicionado no mercado, eu vou conseguir muitas vezes cobrar um valor mais alto nos meus contratos, ou eu vou ter alguma coisa, e foca só no selo. Mas se a gente for num nível mais de compreensão dos resultados que aquilo gera internamente, em termos de melhoria de processos, de garantia de qualidade do serviço, de garantia de execução mesmo, num nível de excelência altíssimo, isso tende a gerar
um ciclo virtuoso para o negócio de forma mais interessante, e aí o selo fica de forma secundária. Eu, vendo uma apresentação de vocês, eu vejo que um dos principais pilares de vocês é a gestão eficiente de processo. O quanto essa certificação facilitou uma melhoria de processos internos, mas também o quanto vocês aplicam isso nos clientes e como é que você trabalha isso na cultura das pessoas que estão mais ali à frente dos contratos com os clientes também. O desafio nosso é muito grande porque você trabalha em clientes diferentes, com necessidades diferentes, com cultura diferente. Então, para cada cliente, você tem que montar o seu manual da qualidade de acordo com as suas necessidades. Então, os seus processos têm que estar bem claros. Uma coisa que está muito clara é com o aspecto de segurança. Se você tem lá um grau de risco 2, 3 ou 4, cada um tem a sua tratativa. Mas nós utilizamos toda a área da qualidade como estratégico. Nós não precisamos fazer marketing para aquilo. Nós não utilizamos isso. Eu dei alguma mentoria aqui para algumas pessoas no Sindes e eu falava sempre assim: participe do portfólio. Hoje nós temos ISO 9000, mas nós tivemos certificação portfólio em 2001. Hoje nós estamos em 2024 e acabamos de ser certificados ISO 9000, mas mantivemos o portfólio. O portfólio é a nossa paixão. Então, nós fazemos questão disso. É uma das melhores ferramentas que tem e eu elogio muito e acho que a Federação dos Indústrias tem que focar nisso porque faz a diferença na vida do empreendedor e principalmente do pequeno empreendedor. Né? Você pode saber que tem um Marceló, uma Vale, uma Excelsior, uma Garoto, que tem lá seus processos de qualidade, tudo bem definido, mas aquele fornecedor micro, pequeno, médio empresário, ele não tem. E vocês imaginam o estresse que acontece quando você não tem isso definido. Você não recebe auditoria, você não vê oportunidade, você fica à mercê do rolo, do acontecimento, do rolo compressor. Então, eu gosto muito da área da qualidade, sou apaixonado por área da qualidade. Converso sempre sobre isso. Eu fui o primeiro RD, né? Então, eu gosto muito. É muito bom você pegar um tema e o cliente te provoca ou uma necessidade aparece, você pega todo o manual e faz revisão adaptando uma necessidade que o cliente passou a ter, que é diferente daquela que você começou. E aí o cliente fala, é desse jeito que está acontecendo, desse jeito que está acontecendo. Temos dificuldades? Tem, você mexe com gente tem, mas imagina, sem isso é muito pior. O John, me corrija se eu estiver errado aqui, para a gente contextualizar um pouco o Prodfor também. Prodfor, Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, né, ancorado pelas grandes indústrias capixabas, que lá na década de 90 tinha necessidade de capacitar, né, os seus fornecedores, né, e elevar o grau de maturidade, o grau de processos, elevar de forma geral o nível de gestão dessas empresas para que pudessem fornecer para as indústrias, né? Acho que a concepção foi muito nesse sentido, e hoje você sente ainda que é um peso importante para essas indústrias no momento da contratação, assim, quem está buscando uma certificação ou a melhoria dos seus processos de uma forma mais ampla, você continua recomendando, como você falou aqui, mas entendendo isso como uma vantagem competitiva para essas empresas? Recomendo, e se eu fosse uma empresa, indústria, que tivesse esse nível aí de recepção de contratação, etc., eu não abria a mão no Prodfor. Você tem que ter. Porque o Prodfor capacita, o Prodfor te dá oportunidades. Então, eu falo isso com muita segurança. Acho necessário. Do mesmo jeito, tem empresas que cresceram com o Prodfor, tem empresas que surgiram depois e que precisa estar na fase de crescimento, está aí motivada, tem que ter. Tem que ter esses processos. Hoje, com muito mais facilidade com tecnologia. Antes eu tinha que digitar aquilo tudo, sabe? Hoje está muito mais fácil. Agora, tem um detalhe. Você tem facilidade, você tem software gerencial disso, mas uma coisa é certa. Se não tiver intrínseco, se não tiver dentro da sua alma essa necessidade da qualidade e não vier de cima da gestão, também não funciona. Sim. Quando você fala de
processo, eu entendo que vocês têm um método que vocês desenvolveram internamente por algumas etapas, assim. Imagino que a primeira etapa ali seja mais uma parte de arrumação da casa, né, que vocês colocam esse termo assim, depois um pouco de uma avaliação de corte de custos e, em última instância, a parte de racionalização de uso, né, de demanda interna ali. Como é que é isso, para a gente explicar, por exemplo, um novo contrato que vocês vão iniciar, como é que vocês avaliam isso de acordo com exatamente essas peculiaridades que você falou? Poxa, cada cliente é diferente, mas como que o método que vocês desenvolveram hoje se adapta na prática mesmo ali num novo contrato? Há uns 2, 3 anos atrás, a gente tem por hábito reunir, fazer seminários internos e ativar as propostas, as sugestões de melhoria, etc. Há uns 2, 3 anos atrás, a gente entendeu que precisava criar um documento que gerasse uma cultura da melhoria contínua permanente. Então, a Dicma criou um programa chamado Programa Motriz. Por que motriz? Porque ele está em constante movimento. E até o Catavento, que foi fruto de uma pesquisa muito grande de revitalização de marca, mostra um Catavento em constante movimento pela inovação. Isso tem que estar na cabeça de cada um. Que eu costumo dizer o seguinte: você pode ter 50, 100 profissionais que não sabem ler nem escrever, mas dá para eles a oportunidade de fazer crítica ao trabalho para ver se melhora, para você ver o que é a quantidade de coisas que vão melhorar. Melhore muito. Então, o programa Motriz, a cabeça funciona assim. Quando você entra num contrato, você tem o básico que você vai receber. E você tem que respeitar aquilo. Como evolução de convivência, você vai propondo ao cliente. Porque ele está vendo iniciativas, ele está vendo reunião de manhã, reunião de segurança. O próprio funcionário começa a observar que poderia fazer as coisas melhor, está tendo desvios, está tendo um consumo exagerado, né? Então, isso é um processo, assim, os pilares, principalmente na área de governo, você tem uma área de 70 mil metros quadrados que você paga 6 milhões, por exemplo, né? Tem uma área de 11 mil metros quadrados que você paga 80. Então, não existe parâmetro disso. Quando você vê lá nos Estados Unidos a produtividade por homem, você tem lá 4 por 1. Mas, e isso eu fui ver lá também, por que é assim? É diferente. E o programa Motriz traz isso. O programa Motriz precisa trazer a educação. A educação de limpeza, é preciso que o cliente nos ajude e ajude junto aos seus colaboradores que a melhor limpeza é aquela de não sujar. Ela é mais barata. E outra coisa que a gente chama atenção, que são as capturas de sinergia, que às vezes você pega uma área muito grande de um cliente e você está executando um serviço e tem uma necessidade lá que ele está sofrendo com aquilo, ou está pagando, ou está tomando prejuízo, que eu poderia resolver. Então, essa captura de sinergia é de fundamental importância, né? E o programa faz com que você vá evoluindo, vai amadurecendo e vai apresentando esses resultados, né? Agora, recentemente, nós tivemos um desafio aqui de um contrato novo que vai começar dia 3 de junho e é uma área de manutenção civil, manutenção de telhado, etc. E a gente tem um software gerencial dessas atividades que o cliente não tinha. E o cliente queria negociar com a gente sem esse software. E nós não aceitamos, porque eu via que era um retrocesso e que ele não ia conseguir ter as informações que ele tanto almejava. O que é que eu posso contar manualmente um volume de OS que eu atendo, né, de ordem de serviço, mas eu não tenho controle bem efetivo, com qualidade, com seriedade, né? Eu preciso disso, porque se eu tenho um contrato bem controlado, eu posso ter no ano seguinte o estabelecimento de projetos, de custos que ele vai gastar, por exemplo, com manutenção, como serviço spot de pintura, construir uma guarita, construir uma sala, metas uma também, sala, né, controlado. Meta, tudo bem controlado, né? E você pode até gerar com isso satisfação dos trabalhadores, porque está vendo que eles estão trabalhando e está tendo resultado, né? Então, o programa Motriz, ele é um programa que faz a gente pensar o tempo todo em melhorias.
Djalma, pegando um pouco desse conceito do programa motriz, boa parte do desafio das empresas vai ser, obviamente existe um desafio comercial, mas existe um desafio de quase que cortar, ser mais eficiente ou pensar em eficiência, como se propõe o programa motriz, constantemente, né? E você, ao longo não sei se você tem um número de quantas empresas você já atendeu, mas ao longo desses 28 anos, você já atendeu uma série de empresas e passou por essas reflexões de ganho de eficiência na ponta, que é onde você talvez entregue ali mais a vantagem competitiva ali para o seu cliente, né? A minha pergunta seria o seguinte: imaginando uma indústria, uma empresa que queira implantar uma cultura, né, de ser mais eficiente, ser eficiente em custo, uma cultura de 5S, como você falou, assim, a maior despesa é você ter que limpar, né? Então, se você tiver uma cultura de limpeza, você vai economizar tempo, vai economizar alocação de pessoas na manutenção daquilo. Para além da opção de contratar a Dicma, que seria uma das alternativas para ganho de eficiência, né? Qual que é o primeiro pensamento que você entende que a empresa tem que ter para buscar esse ganho de eficiência que hoje a Dicma proporciona por meio do seu serviço? Eu acho que o primeiro é entender que facilities, qualquer serviço de limpeza, prestação de serviço em geral, ele tem que ser bem olhado, ele tem que ser priorizado, ele tem que entender que esses parceiros são fundamentais são estratégicos para o resultado final dele. Uma empresa bem avaliada, bem escolhida, ele consegue sinalizar, além dessas capturas de sinergia, além de ampliar o portfólio de serviços dentro do cliente, resolver algumas dificuldades. Nós temos uma área, uma questão que muitas empresas caem nela, caem assim com custo muito alto, são os espaços inúteis. Você faz limpeza, espaço inútil. Nós já tivemos um cliente que tem 5 sanitários sendo limpos todo dia, bastava fechar 3 e funcionar só 2. Então, isso é fundamental. Nós temos clientes que teve ganhos de efetivo muito grandes, o dinheiro é muito alto em termos de economia, né? Isso tem registros aí, né? Isso vem acompanhando, né? E aí, você todo dia é desafiado. Eu digo, Dicma, o que você pode fazer? Nós estamos com essa necessidade. Vamos estudar. Vamos pesquisar. Vamos andar juntos? Vamos. Hoje esse cliente mesmo falou que ele tinha uma necessidade de, dentro da avaliação do cliente dele, da direção da empresa dele, que é de fora do país, ele tem um foco muito bem definido de área verde, coisa que não tinha, né? E ele gostaria muito que tivesse um sistema de aspiração de folhas, e que a gente conhece, já tem aí uma rotina, mas o dele é muito mais intenso. Então nós estamos pesquisando e já conseguimos identificar alguma coisa com as nossas parcerias, de forma que é uma coisa que não para, né? Foi a partir dessa mentalidade que vocês, por exemplo, criaram um laboratório de inovação interno? Como é que foi essa ideia assim, de trazer isso para dentro? Principalmente porque se você trabalha com tecnologia, maquinário, enfim, você tem um período ali de depreciação daqueles ativos, né? E para você se manter competitivo, você precisa garantir que haja a melhor e a mais barata manutenção possível, tanto preventiva, preditiva e, em última instância, corretiva, mas que você consiga também trazer novas tecnologias pensando exatamente nessas possibilidades que os clientes colocam, nesses desafios que os clientes colocam. Como que é a junção desse laboratório de inovação com o que vocês foram identificando para se manterem competitivos ao longo do tempo? É preciso conhecer o mercado, porque você tem cliente que as condições de trabalho é severa, e você tem um equipamento que, enquanto no outro lado dura 5 anos, 7 anos, aqui vai acabar com 2, 3 anos, né? O que precisa ser discutido com o cliente é o que ele pode fazer para reduzir esse custo. Às vezes a fábrica é velha, o piso precisa ser reformado, que é uma varredeira dessa, uma lavadora com piso de deformidade de piso, estraga a sua máquina. Então isso tudo representa custo. E uma das coisas que a gente fala também é que todo serviço ele é conceitual.
Tá bom para você, pode não estar bom para o outro. Ele quer uma presença de mais limpeza numa determinada área e o outro acha que não. Então, por isso que a educação de não sujar é importante, porque você pega uma sala de reunião como essa. Essa sala tem necessidade de ser limpa todos os dias? Se reúne uma vez por dia, uma vez por semana, 2 vezes por semana? Não. Aí, quando você vai ver na especificação do contrato, você tem lá a limpeza da sala de reunião diariamente, pela manhã e pela tarde. Por que você não pega esse tempo que você está limpando aqui, vai utilizar em outra área e vai... né? Já tivemos casos aqui, por exemplo, de a gente ter 2 pessoas fazendo varrição, e a gente colocou uma varredeira mecânica e o funcionário que sobrou, nós levamos para outra área que estava carente. Então, o cliente não precisou contratar. Nós tivemos um caso, eu falo muito isso, que o cliente nos chamou e assinou uma autorização para que eu tivesse mais 4 profissionais na área de piscina, toboágua, etc. E eu cheguei lá e falei com ele, olha, eu acho que você poderia fazer um teste, uma mudança de escala que a gente pode fazer. E fizemos, nunca mais ele contratou. Porque não precisava. Isso que é importante, não precisava. Né? Já enfrentei casos que você chega e a pessoa precisa de autoriza o financeiro a comprar uma máquina e eu chegar e falar assim, não precisa dessa máquina. Precisa dessa alternativa que é obrigação nossa. Então você não tem que... Isso é que traz o cliente para perto de você e fala, puxa vida, eu preciso te ouvir mais. Às vezes o cliente está tão preocupado com o seu produto final, com o processo dele, né? Como dizia antigamente, eu tinha um consultor que falava assim, às vezes o cara está preocupado com a brocha de pintura que está gastando um pouquinho de tinta a mais, mas esquece o tambor furado lá fora. Então você tem que observar tudo. O que nós podemos fazer? O que eu estou pedindo é necessário? Tem coisas que limpeza de vestiário, limpeza de banheiro são pontos críticos, né? Precisa de muita atenção, né? A higienização da superfície, por exemplo, né? Principalmente em época de Covid, gripe, você tem que ter realmente um movimento. Mas o cliente, acima de tudo, o cliente tem que valorizar, na minha concepção, valorizar o fornecedor que preocupa com o seu negócio. Uma coisa que a gente estava conversando antes aqui mesmo da gravação, e é uma das coisas assim, que me marcou nessa conversa que a gente está tendo, é que você comentou que as coisas na vida não são fáceis, né? Que a vida, via de regra, ela se apresenta ali de momentos desafiadores, enfim, que nada realmente vem fácil. E isso acho que se conecta muito bem com o que você está falando, de que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho. Às vezes você precisa pensar, gastar um pouco mais de energia, mas você lá na frente vai conseguir colher esses frutos. Como que você traduz essa filosofia de vida, de trabalho, ao longo dessa sua jornada empreendedora? E aí pensando muito no nosso público que está nos assistindo, que está nos escutando, que acaba sendo aí quem está começando uma jornada empreendedora ou quem já ocupa um cargo de gestão em um negócio, de direção, e que olha para esses desafios e entende que ele precisa tomar uma decisão. E como é que é essa sua tomada de decisão frente a essas questões enquanto empresário, enquanto empreendedor, enquanto gestor do negócio? Eu digo aqui sempre para todos, né, que o maior valor é o ser humano, o maior valor é a família dele, o maior valor é a satisfação dele executar uma tarefa. Quanto ao resultado financeiro, eu realmente acho que a gente tem uma história de sofrimento, todos nós. Ou você passou, está passando ou vai passar. Então, se isso é um fato, né, esse sofrimento, essa angústia, faz parte, você tem que saber lidar com isso. A expectativa, isso aí não tira de dar nenhum direito de não ficar com raiva, de não ficar bravo. Esse sangue nas veias tem que acontecer. Isso aí você precisa mesmo. E aí, numa reunião, por exemplo, que você viu que algo está saindo errado e que você precisa puxar o grupo para perto de você, não tem nada demais você dar um murro em cima da mesa. Poxa, presta atenção. O mercado está te esperando.
E aí, uma coisa que a gente chama muita atenção, que todos os empregados que foram desligados daqui da gestão são nossos amigos e estão melhor onde foram. E nós entendemos que a gente construiu a vida de cada um deles. Então, não tem uma despedida aqui. Isso eu fico muito contente, porque você pode ter seus benefícios, sua faixa salarial, mas às vezes o cara tem outras pretensões, tem outras oportunidades, e ele aprendeu aqui dentro. Então, eu acho que isso é fantástico. Então, eu acho que eu penso que esse desafio é constante toda hora. Nesse exato momento pode estar tendo um problema que alguém tem que responder e tem que resolver. Djalma, nessa jornada da Dicma, tem um aspecto que me chamou a atenção, que foi o processo de profissionalização da gestão que vocês optaram por fazer numa empresa familiar, né? Eu e o Bruno, a gente roda aí alguns clientes, alguns grupos familiares, e muitas vezes existe a dificuldade de tomar uma decisão de colocar um gestor de fora da família para tocar o negócio. E vocês acabaram fazendo essa opção de ter ali um gestor de mercado, enfim, liderando ali a Dicma, né? Num processo relativamente recente aí de tomada de decisão. Como é que foi esse processo de convencimento interno, né, e também de trazer alguém de fora, né, a aceitação de vocês com alguém de fora? Como é que foi essa dinâmica de fazer o autoconvencimento, encontrar alguém com perfil e efetivamente deixar, né, a pessoa liderar para levar a Dicma o crescimento que ela vem alcançando aí? Eu entendo, assim, eu estive como diretor da ASIS, estive como presidente, e eu via os conflitos de gerações, via problemas societários, né? E eu entendia que cada um deles tem que ter o seu momento, os seus desejos, os seus sonhos, todos atendidos. Mas ele precisava ter uma base para entender que não é fácil essas conquistas, né? E que o importante é o crescimento da organização mantendo os seus valores. Então, quando a gente decidiu que a gente ia admitir um CEO, esse CEO hoje fica numa esfera dentro do conselho como se tivesse uma mentoria por mim. Mas está muito claro para meus 2 filhos que eles serão mentorados por ele. E isso fez com que nem Djalma Neto, nem Aline, ninguém tem essa vaidade de dizer que não quer, que não pode. Não existe isso. Só que isso não foi feito ontem, não. Isso foi feito quando eles eram crianças. Uhum. Quando eu era criança, eu falava assim, olha, você vai ter que ralar, as coisas não são fáceis, não. Inclusive, até minha filha fala, pai, você podia ter usado outras palavras comigo, que isso eu guardo até hoje, isso dá muito sofrimento para mim. Falei, mas não foi com má intenção. É por isso que você hoje corresponde bem à área financeira. É por isso que o Djalma Neto corresponde muito bem na gestão, na operação, nas vendas, na Dicmac, etc. Então, não foi criado. O problema é você, minha opinião, cada um tem sua história. O problema é você chegar dentro de uma empresa que você tem filhos, esposas trabalhando e não convidá-los para uma reflexão, para um seminário interno, para dizer, poxa, vocês acham que conosco estaria melhor ou pior? Então, a ideia é de crescimento sustentável e com respeito. E eles têm toda a condição até de me substituir sem problema nenhum. Djalma, muito bacana toda a sua trajetória, né? A gente tem contato com várias pessoas. Eu já tive um contato recente com o Rony, né, que é atual CEO também, faz um trabalho bem bacana, tem uma trajetória bem relevante, assim como, enfim, seus filhos, e acho que muito do que você conseguiu construir e trouxe várias outras pessoas, mais de 1.200 colaboradores ao longo dessa trajetória, está muito ligado a essa sua simplicidade, né? E essa forma de enxergar a vida, de enxergar o cliente, a valorização da confiança, das relações e de como que isso, consequentemente, traz prosperidade para todos os lados, né? De conseguir estar sempre gerando valor para todas as partes envolvidas ali. A gente queria, assim, te agradecer
novamente por nos receber aqui. Tenho certeza que esse episódio vai marcar a vida de muitas pessoas que estiverem nos ouvindo. Muito obrigado, a gente deseja muito sucesso, ainda mais sucesso para o Grupo Dickmann. A gente teria várias outras oportunidades aqui de abordar todas as empresas e iniciativas do grupo, mas certamente no tempo que a gente teve aqui hoje, a gente conseguiu traduzir muito da essência do negócio de vocês e dos pilares do sucesso. Muito obrigado a vocês, e repito, a casa aqui é de vocês, né? A Dickmann recebe e acolhe a todos, a gente tem aí uma transparência, uma necessidade de ter amigos, nós temos uma necessidade de ter vocês que são inteligências por metro quadrado enorme, né? Então, assim, venha para o bate-papo, vem para o café, vem colaborar conosco, porque se tem uma pessoa que gosta de amigo, e como um bom mineiro, contador de causos, sou eu. Obrigado a você. Já reforçando aqui, muito obrigado e sucesso para a Dickmann. Obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, compartilha com mais alguma pessoa. E se você, por acaso, ainda não está inscrito no nosso canal, essa é uma oportunidade de você se inscrever para receber todos os próximos episódios. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.